Fala galera do YouTube, beleza? Bom, estamos aqui hoje para trazer para vocês um review de uma placa-mãe enviada pelos nossos parceiros da Gigabyte. Essa placa-mãe veio lá de Taiwan, tá? É novidade, a gente recebeu em 2016, mas vocês estão vendo lá só em 2017, que é quando a gente está podendo publicar esse material para vocês. A placa-mãe para os novos processadores da Intel, tá? De 7ª geração, os processadores Kaby Lake. Dou um exemplo aí do i7 7700K. Tá. A placa-mãe da vez aqui do review é a Z270X Gaming 9, o modelo em específico aqui é da série Aorus, tá? Da Gigabyte, é uma série nova. Ela veio para substituir aquelas placas-mães high-end que tinha antes de série G1 Game. Então agora a gente não vai mais ter G1 Game, vai ter Aorus como série high-end e gaming top da Gigabyte, tá? Esse modelo aqui em específico, né, como um dos modelos mais tops, né, sendo mais para o público entusiasta, ele vai trazer uns recursos bem bacanas assim, para vocês olharem, que é mais focado para o público overclocker, tá? Um deles que chama bastante atenção já vem aqui na caixa falando pra gente, tá? Sistema de refrigeração da placa-mãe na parte dos dissipadores, lá em volta das fases, do VRM da placa-mãe, é um sistema da EK, então é preparado para você fazer a refrigeração diretamente com o water block, tá? Então você coloca um water cooler em cima, coloca as mangueiras, as conexões e você pode fazer a refrigeração da placa-mãe. Tá. Aqui fala o nome dela, Z270X Gaming 9, tá na caixa. Aorus, que é a nova série, né, substituto da série G1 Game. Lá embaixo vai falar Aorus Game Motherboard, LGA1151, que é o socket. Suporte a memórias DDR4 de até 4000 MHz ou mais com XMP. Intel USB 3.1 geração 2, NVMe, tá, que é PCI Express, né, do tipo U2 e o M2, que é o novo padrão para mais velocidade, né, em dispositivos M2. Então você tem aqueles dispositivos padrões de até 110mm, 80mm que você pode utilizar na placa-mãe. E tem os novos SSDs, dou o exemplo da Intel 750 séries, que são uns SSDs um pouquinho mais altos e utilizam esse novo padrão de conexão do tipo U.2, tá, U2, né, pra gente resumir aqui. HDMI 2.0, que seria a parte de vídeo on-board da placa-mãe. RGB, que não poderia faltar, né? O sistema Fusion RGB da Gigabyte. Red Killer, aqui já fala, sistema de som de blaster. Conexão Thunderbolt, chipset da placa-mãe Z270 para processadores Intel Core de 7ª geração. Logo da Gigabyte ali no canto. E na parte de trás fala um pouco das especificações gerais da placa-mãe, tá? Vai ter no take aqui para vocês podem ler todas as especificações, mas a gente vai mostrar diretamente na placa-mãe. Então agora vamos dar uma olhadinha o que vem junto na caixa de acessórios e a gente vê o unboxing e o review da placa-mãe em si. Bom, a abertura da caixa, a gente abre aqui pela parte de cima dela, normal. Você vai ter uma segunda caixa, que é essa maior que você vai ter aqui. E é através dela que você já consegue ver a placa-mãe, tá? Então a placa-mãe já dá ali pra gente ver, ó. Você vai ver todos os detalhes, né? Acho que não tá dando reflexo ali. Acho que agora deu pra ver certinho. Você abre a tampa na parte de cima, puxa o acrílico e a gente já vai ter acesso à placa-mãe mesmo, né? Eu vou tirar ela aqui pra gente ver o que vai vir de acessórios antes. E daí depois a gente começa a mostrar um pouco dos detalhes dela. Ponte SLI tá para 3 placas de vídeo, então temos uma ponte do tipo rígida, tá, que já acompanha a placa-mãe, interessante. O pessoal sempre pergunta de onde vem as pontes SLI porque não veio na placa de vídeo, tá? É porque vem na placa-mãe mesmo. Uma mensagenzinha aqui falando para você não ser perturbado, você pode colocar na porta, tá? Da série Aorus aqui, então login da Gigabyte no canto. Aqui vai ter 2 conectores que são interessantes, que é para o sistema Fusion RGB da Gigabyte, tá? Então esses 2 conectores são de 5 pinos, é um conector diferente e é nele que você vai conectar barras de LED se você quiser adicionar, tá? Você pode adicionar uma barra de LED e você vai utilizar ele para adaptar para a conexão da placa-mãe. Então ele vem 2 conectores desse tipo, que são os 2 conectores que eu vou mostrar depois em mais detalhes lá dentro da placa-mãe para vocês. Cabos SATA, vamos ver, tem bastante que eu acho, hein? Ó, são 6 cabos SATAs no total, vou abrir um aqui para vocês verem, ó. É cabo SATA de malha eslivada, então é bem bacana, todos os 6 são cabos na cor preta e eles são todos aqui com pericorde na ponta, ó. Então são todos eslivados, ó. Fica bem bacana mesmo, dá uma estética, um acabamento bem bacana realmente para configuração, na hora que você estiver montando. Vamos ver, ponte para Crossfire, é uma ponte flexível, tá, comum, preta pelo menos, então vai ficar uma estética bacana dentro da máquina. Anteninha aqui para rede, Bluetooth, tá, e Wi-Fi, então você tem a conexãozinha aqui, né? Só você conectar esses 2 pininhos na parte de trás da placa-mãe e você vai ter o sistema de Bluetooth e Wi-Fi funcionando, tá? SLI para 4-Ray, então uma ponte aqui, né? Se você for utilizar um sistema 4-Ray SLI, então você vai ver aqui que os conectores eles são diferentes, ó. E é uma ponte rígida também, tá? Isso aqui você pode utilizar, por exemplo, numa GTX 1080, que não vai fazer 4-Ray, né? Mas
Se fizesse for array, você poderia utilizar essa ponte tranquilamente. No caso aqui, você pode pôr, por exemplo, 4780 Ti, 4980 Ti. Você pode colocar tranquilamente utilizando essas pontes aqui. Vamos ver se na nova geração, né, vai ter placa de vídeo para fazer for array. Espelhozinho traseiro da placa-mãe, tá? É aquele espelho com sistema de LED RGB. Então ele vem um cabinho aqui para você conectar na parte de trás, na parte interna da placa-mãe. E ele vai ativar um sistema de LED RGB aqui na parte de trás também. Então vai ficar iluminado. O painel traseiro, basicamente, você vai conseguir enxergar à noite tranquilamente. Vem uma espuminha aqui na parte de trás do espelho, tá? Uma espuminha para fazer a proteção, se não cortar os dedos na hora da montagem. Detalhezinho de acabamento, né? Vamos ver o que mais vai vir. E uma caixinha preta aqui. Não sei o que vem dentro, vamos ver. Ah, mais acessórios, bacana. Deixa eu ver. Uma ponte rígida, tá? Daquela de alta banda já, né? High band para NVIDIA. Então é para você utilizar 2070, 2080. É aquela ponte rígida para o novo padrão das placas de vídeo da NVIDIA, tá? Essa ponte aqui, ela consegue passar mais de 1000 MHz de informação. E é mais informação que a gente conseguiria passar por pontes flexíveis, por exemplo, né? Que seria 400 MHz cada uma. Adaptadorzinho para você colocar o SSD M.2. Vamos ver aqui. Barrinha diferente, tá? Com cor diferente para você colocar o acrílicozinho com LED na parte lateral da placa-mãe. Vocês vão ver que ela possui uma barrinha de acrílico que vai dar um efeito bem bacana, um certo desenho com LED RGB na parte lateral da placa-mãe. E ela vem um outro aqui com outro desenho, então se você quiser adicionar um desenho diferente, você pode fazer a troca. Vamos ver aqui. Sensor de temperatura para a placa-mãe, então você conecta diretamente nela esses sensores, ela tem vários sensores espalhados por ela, você coloca aonde você quiser do gabinete e ela vai conseguir medir a temperatura para você. Isso aqui você vai conseguir monitorar pelo software do EasyTuning, tá, da Gigabyte. Então lá via software você consegue ver a temperatura, controlar a rotação e você vai utilizar esses sensores aqui, tá? Lá tem vamos ver... são 2 sensores que ela possui. Um adaptador, tá, do tipo G-Connector, tá, da Gigabyte. Esse adaptador aqui basicamente é para você montar o painel frontal do gabinete sem pegar a placa-mãe primeiro. Você monta ele aqui olhando facilmente, então ele vai facilitar a instalação para você. Depois que tiver todos conectados os cabos do painel frontal, você vai lá de uma vez e conecta na placa-mãe. Então não dá aquele trabalho todo, tá? É bem rápido de conectar ali o painel frontal. Dependendo do posicionamento do gabinete que tiver a furação para você passar os cabos, esse conector aqui pode atrapalhar um pouco, porque ele vai ficar um pouco mais elevado e vai aparecer demais os cabos. Então dependendo da organização que você quiser fazer, não vai ficar tão bom utilizar esse conectorzinho aqui, né? Vem abraçadeiras, na verdade não é abraçadeiras, né? São organizadores de cabos, esses aqui são de tecido, então é bem bacana, tá? Com velcro, você pode colar no gabinete, as duas vêm com a logo Aorus, tá? Então por ser uma placa-mãe mais premium, né? Ela vem essas coisinhas bacanas para você fazer organização. CD com drivers e softwares da Gigabyte, tá? Os drivers vou pegar aqui do CDzinho de instalação, eles não têm ainda disponível para a gente poder fazer os testes, mas assim que estiver disponível, pegue sempre a última versão no site da Gigabyte, que o link tá lá na descrição. Nunca pega do CDzinho, tenta pegar sempre a última versão. BIOS também pega sempre do site do fabricante diretamente e os softwares também, a Switch EasyTuning da Gigabyte. Um adesivinho aqui, tá? Não é um adesivo metálico, ele só é um pouquinho rígido com a logo Aorus, tá? Essa logo Aorus aqui, para quem não conhece, a Aorus é a linha gamer de notebooks já da Gigabyte. Eles têm a linha Aorus Gamer deles, que é de notebooks. E agora tá vindo para placa-mãe, não sei se vai ter para placa de vídeo também, quem sabe, né? Logo, logo vai ter placa de vídeo. Proteções extras aqui, se você não for utilizar as conexões de vídeos on-board da placa-mãe, ele vem protetores plásticos, então você pode conectar na placa-mãe para não juntar poeira se você não estiver utilizando. Vamos ver aqui, vem um tutorialzinho de como você fazer a instalação. Olha que engraçado, é a instalação do PC mesmo, tá? Não é a instalação só da placa-mãe. Aqui ele ensina você a instalar memória, instalar a placa-mãe do gabinete, instalar a placa de vídeo na placa-mãe, instalar o processador, cooler box, tanto AMD quanto Intel, fonte de alimentação no gabinete, gravador, conectores de vídeo traseiro. Então é um tutorial bem completo, tá? Ensinando você a fazer toda a instalação no computador. Uma cartelinha com adesivos aqui para você fazer a organização dos cabos SATAs, então você pode numerar aqui, por exemplo, HD1 azul com a ponta do HD1 azul, então você conecta as duas pontas do cabo, ó. Você conecta uma ponta dele aqui e a outra ponta do azul aqui, e você vai saber qual HD é responsável por qual SATA ali, em qual você está conectando exatamente. Isso aqui facilita bastante para você não ficar seguindo o cabo e você saber onde está conectado cada um. Ele tem um espaço para você nomear também, então você pode pegar um conector ali e nomear. Na imagem dá para você ver certinho aqui, ó. Você consegue nomear ele, então você não se perde dentro do gabinete na hora da organização. Um manual que parece uma bibliazinha, vou dar uma lida depois nele, porque tem bastante recurso bacana nessa placa-mãe, tá? Então tem um manual aqui, o manual dele é só em inglês, tá?
por esse padrão ali, tá? Mas as informações a gente consegue entender bem facilmente, qualquer um consegue pegar e entender as especificações. Bom, agora iniciando na placa-mãe aqui em si, né, vamos ter um conector lá na parte de cima de 8 pinos, tá? Que é a alimentação dela, onde você conectar a alimentação do nosso CPU. A estética da placa-mãe, como vocês podem ver, ficou uma coisa mais dark, né? Ela tá puxando aqui pra cor branca, né? E preta na placa-mãe inteira, basicamente, tá? Toda a parte estética dela tá seguindo esse padrão de cores. E só que ela tem um detalhe bem bacana. Quando ligado, ela solta RGB para tudo que é lado, tá? Vocês vão ver RGB aqui nas memórias, na parte das PCIs, então ela vai ficar toda coloridona. Então talvez essa cor meio dark, meio preta dela aqui foi estrategicamente logo para isso, para depois você poder customizar com as opções de LEDs bem bacana RGB a placa-mãe da melhor maneira possível. Então você customiza ela e adequa ela a qualquer configuração possível, qualquer combinação de cores que você preferir. Aqui em volta do processador, né, vocês já estão vendo que chama bastante atenção, né? Temos o sistema de refrigeração da EK e é ele que vai ser responsável por refrigerar todo o VRM da placa-mãe, tá? Esse VRM aqui ele possui 22 fases, tá? Que vão trabalhar com a parte energética da nossa placa-mãe, dando alimentação para o nosso processador e mantendo toda a estabilidade dos nossos componentes aqui. Você vai conseguir fazer a refrigeração dela no ar mesmo, então você não necessita ter um sistema de water cooler, mas se você quiser sair um nível mais hardcore, você tiver um sistema de refrigeração líquida, você pode utilizar esse sistema, né, se for um water cooler custom, utilizando as conexões DK. Basta você remover esse tampão aqui, fazer uma entrada e uma saída de fluido, tá, de colante. Então você consegue fazer a refrigeração desses componentes de maneira híbrida, tá, com os dissipadores aqui metálicos, né, fazendo a refrigeração dos VRMs e ainda um sistema líquido se você preferir, se você for utilizar. Não é que é necessário obrigatoriamente, é se você for um cara mais hardcore mesmo. Socket 1151, tá? LGA 1151, então é para processadores de 7ª geração, é os processadores Kaby Lake e suporta os processadores Haswell também sem nenhum problema, tá? Aqui no ladinho aqui vamos ter a parte das memórias, tá? São 4 slots de memória, suportando até 64 GB de memória RAM. São memórias do tipo DDR4 e vocês podem ver que tem um espacinho entre cada uma delas, tá? Esse espacinho aqui ele tem uma barrinha, tá vendo? De cristal aqui, seria o LED, tá? Então é aqui que ele vai fazer o efeito do LED RGB, que vai ficar bem bacana nessa placa-mãe. Tela de post aqui do lado, ela possui duas, então são essas telas de post que vão dar os erros para vocês. Se tiver algum componente dando algum conflito ou algum tipo de erro, ela vai te dar a mensagem aqui em cima do erro e você já vai ter uma boa ideia de qual que é o problema que está acontecendo com a placa-mãe. Você vai poder remover o componente, consertar, às vezes está mal encaixado, às vezes está dando um conflito de memória, alguma coisa desse tipo, você consegue ter uma ideia. Aqui na parte de cima, tá? Nos takes tá dando para vocês ver melhor, tá? Mas aqui ele tem um sensorzinho com 4 opções de LED aqui, tá? Esses LEDs vão acender se tiver dando algum problema em algum componente específico. Então a placa-mãe já vai te avisar, além do post, nesse LEDzinho aqui em cima, tá? Ele tem um LED responsável pela CPU, outro pela DRAM, um pela VGA e outro pelo boot. Então se você tiver um problema no boot, no armazenamento, ele vai te acender o LED aqui. Se você tiver um problema com a CPU, ele vai te avisar aqui também. Então você tem uma ideia já de qual que é o problema e você pode consertar. Além disso, temos um painel aqui, né, para poder fazer algumas configurações de maneira on-board na placa-mãe, né? Então você tem botão de reset, de clear, de power, né, da placa-mãe, botão eco, se acaso você estiver utilizando um overclock, você pode apertar o botão eco e ele vai voltar tudo pro padrão, tá? Tanto a frequência da memória quanto a frequência do processador, vai deixar tudo na frequência padrão, com a frequência base dos componentes. Então ele vai tirar totalmente um overclock. Modo OC para você poder ativar o seu overclock e poder trabalhar em overclock novamente. Conector 20 mais 4 pinos, tá? O famoso conector 24 pinos aqui da placa-mãe, onde você vai fazer a alimentação dela e de todos os componentes aqui. Duas USBs 3.0, USB 3.0 bem localizada, só podia ser deitado o conector aqui, pelo menos um deles, para facilitar um pouco mais na hora da organização dos cabos aqui no gabinete, né? Chip aqui no meio da placa-mãe, tá? Esse chip aqui é o Turbo B-Clock, tá? Da Gigabyte. Esse chip aqui é responsável por auxiliar na hora de você fazer o overclock, tá? Ele te permite fazer ali, em vez dos típicos ali, né? 5%, 15% você conseguiria alterar no BSLK do processador. Agora você consegue trabalhar numa margem de 90 a 500 MHz, tá? Então você tem uma margem muito maior e uma precisão muito maior na hora de você fazer o seu overclock. Isso ajuda bastante o público mais hardcore. Por isso que eu falei, essa placa-mãe aqui tem um foco muito grande para o público que é extremo mesmo, quer fazer um overclock, quer extrair o máximo do seu desempenho dos seus componentes, tá? Processador que eu recomendo para essa placa-mãe, inclusive, aqui é você utilizar um i7. Utilize um i7 7700K, que vai combinar perfeitamente com esse kit aqui, tá? Você vai conseguir usufruir o máximo do desempenho dele tranquilamente. Descendo um pouquinho mais aqui para baixo, tá? Temos na parte do armazenamento, tá? Disponibilidade de até 8 SATA 3, tá? De até 6 gigabits por segundo. Essas SATAs aqui, elas trabalham da seguinte maneira: você pode conectar 8 dispositivos SATAs 3 HD, SSD no formato padrão,
ou você pode utilizar SATA Express, tá? Dessas 8 aqui no total, 6 delas, se você quiser, você pode deixar reservada para o dispositivo SATA Express. Esse dispositivo SATA Express, ele utiliza a seguinte conexão, né? Que seriam duas conexões de dados, que são as SATAs comuns, então ele vai te ocupar duas SATAs e mais um conectorzinho menor ali no canto, que seria o conector de alimentação dele. Então é um conector que teria 3 boquinhas aqui para você poder conectar ele aqui na placa-mãe, né? Eu tô até apontando aqui no take certinho para vocês irem em mais detalhes. Esses dois conectorzinhos que vocês estão vendo aqui um pouco abaixo dos conectores SATAs, eles são os conectores do tipo U2, tá? O U.2 que eu falei para vocês. Eles são conectores diferentes e eles conseguem passar velocidades ainda maiores do que a gente consegue no SATA Express, no SATA 3 ou no M.2, tá? Esse conector aqui ele é responsável por te conseguir te entregar em velocidades teóricas incríveis 32 gigabits por segundo, tá? O tipo de conexão dele que ele vai utilizar é o novo padrão, tá? O NVMe. Então você conecta um dispositivo que seja compatível, dou exemplo dos SSDs Intel, né? Da linha 750 séries. São SSDs extremamente rápidos, não é um produto que é barato, mas para o pessoal que vai comprar e quer montar uma máquina que o que há de melhor e extrair o máximo de velocidade, essa placa-mãe ela te fornece a opção de conectar 2 dispositivos desses, inclusive você fazendo RAID. Você utilizando 2 dispositivos desse aqui, por exemplo, na verdade 3, você vai vir um adaptador que você pode conectar ali na parte de cima. Se você quiser utilizar até 3 dispositivos desse em RAID 0, você pode atingir velocidades incríveis, que variam ali na casa dos 3.500 megabytes por segundo de transferência na parte da leitura, por 2.800 na parte da escrita. Isso é um valor teórico em alguns tipos de SSDs, depende da controladora da placa-mãe, da controladora do SSD, para você conseguir atingir essas velocidades. Mas é uma coisa muito rápida e são velocidades que já são na prática. São produtos que estão à venda no mercado e se você quiser usufruir o máximo, você pode ter numa placa-mãe dessa aqui. Continuando ainda na parte do armazenamento, né, vocês podem ver que ela possui 2 conectores do tipo M.2. Esses conectores aqui, ela aceita o padrão de até 110 mm, tá? Sendo no conector de cima. Então você pode utilizar um padrão de SSD de 110 mm, 80, 60 ou 42 mm. No conector de baixo, ele não aceita do tamanho de 110 mm, ele aceita de 80 para baixo. Então seria 80, 60 e 42 mm. Esses dispositivos hoje você já encontra facilmente no mercado aí, inclusive no Brasil, dispositivos de até 2 terabytes, 1 terabyte. Então não é mais difícil você encontrar conectores desses que te fornecem altas velocidades, dispositivos para você utilizar aqui, né? Velocidades extremamente altas, ele pode chegar até 32 gigabits por segundo, tá? Então é muita coisa. Seria a mesma velocidade que o U2 poderia te fornecer. A diferença é que o U2 ele utiliza um padrão novo, tá? Que seria o NVMe, tá? E não o padrão convencional que você utilizaria aqui no dispositivo M2. Entre os conectores aqui M.2, né, possuímos as PCI Express da placa-mãe, tá? Essa placa-mãe aqui, ela já aboliu, como vocês podem ver, o conector PCI do tipo padrão, então são somente PCI Express. São 4 dispositivos PCI Express no formato 16x, sendo que nem todos eles passam na parte energética os 16x pra gente, tá? O primeiro conector passa trilha 16x, segundo 8x, o terceiro 16x de novo e o último 8x. Então são 2 16x e 2 8x. Entre eles aqui possuem 2 PCIs Express do tipo X1, que são conectores menores para você utilizar um armazenamento mais específico, PCI Express, do tipo M.2 inclusive, só que daí você conecta diretamente aqui na placa-mãe, cartões de áudio específico, de rede, então você pode utilizar aqui, tá? Os conectores principais, que são esses 4 maiores aqui, que são do formato 16x, eles vêm com um sistema de proteção da Gigabyte, então isso aqui serve para deixar mais rígida a PCI Express, evitando que ela entorte, que ela quebre, que fique empenando, envergando com o peso da placa de vídeo, e ainda proteger os componentes aqui, os contatos de interferências externas. Então qualquer tipo de interferência estática que possa interferir no desempenho da tua placa de vídeo, que possa interferir na hora da comunicação, ele ajuda nessa questão, tá? Impedindo essa interferência. Então para isso que serve essa proteção aqui, né, em volta, essa capinha metálica em volta desses conectores PCI Express. Indo um pouco aqui mais pro lado, né, vocês podem ver que protegido aqui temos o sistema de áudio dessa placa-mãe, que é um sistema de áudio bem sofisticado, tá? Vocês podem ver que é um Sound Blaster ZXRI, tá? Ele tem direito aqui à trilha de cancelamento de ruído, então vocês podem ver que tem essa trilhazinha com LED aqui, que traz um sistema RGB que é bem bacana, né? E essa trilha aqui também ela funciona com um sistema para diminuir o ruído externo, da mesma forma que esses blade aqui em volta das PCI Express consegue diminuir a interferência na hora da transferência de dados ali, ele interfere na hora do áudio também, tá? Que ele consegue cancelar os ruídos e interferências estáticas que vêm de outros componentes aqui da placa-mãe, tá? Inclusive das placas de vídeo, das bobinas que estão aqui em volta, qualquer coisa que possa interferir na qualidade final do seu áudio, tá? Nessa área aqui dos componentes de áudio, tá? Vocês podem ver que tem essas 3 componentes específicos aqui, tá? Eles são responsáveis pelo sistema Aura AMP Up de áudio da Gigabyte, tá?
Tem um lá embaixo que ele é responsável pela parte do áudio frontal do gabinete, então você pode remover, eles são atualizáveis, você pode configurar ele de acordo com a qualidade sonora que você quer, tá, no seu componente de áudio, seja high-end, seja na parte frontal ou na parte traseira. Os traseiros são esses dois conectores aqui, que são responsáveis um pelo áudio R e outro pelo L. Faz toda a saída de áudio aqui na parte traseira. Então um é frontal e dois são na parte traseira do gabinete. Além disso, tá, todos os capacitores aqui são capacitores high-end, Nichicon, tá? Então do tipo Fine Gold, capacitores IMA FPK P2, que são esses vermelhinhos aqui. Tudo isso para garantir o máxima qualidade possível no áudio da sua placa-mãe. Então a experiência aqui é para você ter realmente uma experiência gamer high-end, não é uma coisinha simples. A placa-mãe foi totalmente pensada com um público mais high-end. Desde a parte de componentes PCB, tá, que é um sistema com várias layers aqui para garantir mais qualidade na hora da placa-mãe. No sistema de refrigeração, parte energética das fases, UVRM 22 fases, parte PCI Express, armazenamento e áudio. Então a placa-mãe traz todo um conjunto high-end e gamer para vocês. Agora vamos para o conector traseiro da placa-mãe. Como vocês podem ver no painel traseiro da placa-mãe, tá, boa parte dos conectores são todos Golds, tá? Então lá na parte de cima temos USBs 2.0, essas USBs 2.0 são amarelinhas, não são Golds, tá? Esse detalhe amarelinho dela aqui é porque ela é do sistema da Gigabyte que fornece, né, o Deck-Up Audio, né, o USB Deck-Up Audio da Gigabyte. Ele fornece uma energia mais estável, então aqui para os seus componentes high-end, se você possui um mouse mais high-end, um fone, um teclado mais high-end, você pode utilizar essas conectores específicas da Gigabyte. Conector PS2 na parte de cima, os conectores aqui para você fazer a ligação da anteninha, tá, do Wi-Fi e do Bluetooth da placa-mãe, DisplayPort e a conexão HDMI, vale lembrar que a HDMI dela é do tipo 2.0, suporta 4K até 60 Hz, você não vai utilizar isso na placa-mãe no Vision Board, mas é um recurso que a placa-mãe te traz, né? USB 3.0, que são esses dois conectores azuis, USB do tipo 3.1, tá, junto com o conector Thunderbolt, esse aqui é do tipo C, como vocês podem ver aqui embaixo do sistema de rede, tá? Esse sistema de rede aqui é duplo, são um conector killer da Gigabyte, que tem um sistema diferenciado de gerenciamento de pacotes, tá? Isso aqui é para garantir um tráfego melhor na hora dos seus jogos, garantir que você vai ter menos lag, tá? Isso é o que ele promete, você fazer a configuração toda via software. Ele garante você ter uma diminuição no lag na hora das suas partidas online. Debaixo do conector de rede da placa-mãe, né, temos o USB 3.1, vocês podem ver que são duas conexões ali, e uma delas você pode utilizar ainda para fazer atualização de BIOS da placa-mãe diretamente nos conectores traseiros. Sistema de áudio todo banhado a ouro, como vocês podem ver, todas as ponteiras dos conectores banhados a ouro, e além disso uma conexão óptica ali, né, para o sistema de áudio, tá? Então o sistema de áudio vocês podem ver que também é bem caprichado, não falta nada de recursos para vocês que vão utilizar. Bom pessoal, então esse aqui foi o nosso breve review, tá, da placa-mãe Aorus, tá, da Gigabyte, a nova série gamer aí dela, substituta da G1 Game, né? Placa-mãe para suporte a processadores Kaby Lake de 7ª geração, então são os novos processadores da Intel aí que a gente vai começar a ver no mercado agora. Você já encontra aqui no site da Pichar Informática, pode ficar de olho aí, que os links já estão aqui na descrição, não sei se vai estar disponível ainda, se a gente já vai poder vender para vocês, mas já vai ter aqui no site, tá? Você poder comprar o teu processador junto com um combo, uma placa-mãe que seja da sua preferência. O modelo dela é Z270X Gaming 9, placa-mãe realmente mais top da geração, muito provavelmente, a Gigabyte não me falou se vai ter um modelo mais top que esse aqui, e um review com o desempenho dela com o processador 7700K, você vai ver ainda hoje no nosso canal. Então se liga aqui que você vai ver um comparativo comparando com a geração anterior. Será que o processador 7700K se sai bem frente ao i7-6700K e contra um 4790K? Como é que fica o desempenho? Vamos comparar essas três gerações e ver qual a diferença de desempenho em jogos e dentro do Windows, tá? Em benchmark fixo, benchmark específico para trabalho, render. A gente vai descobrir essa experiência juntos hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, adicionar esse vídeo aos favoritos, comenta na baixo a opinião de vocês. Essa placa-mãe, vocês viram que ela é realmente muito bonita, trabalha com um sistema de LED RGB por toda ela, que fica muito show de bola mesmo, né? A placa-mãe é toda enfeitada aí. Ela agrada tanto o pessoal gamer quanto o pessoal entusiasta, que é uma coisa mais extrema, que é um componente diferenciado de áudio, de armazenamento, preparado para o overclock. Ela une o melhor dos dois mundos em uma placa-mãe só. Então larga seu like lá na fanpage da Gigabyte, agradecendo por ela ter enviado essa placa-mãe aqui pra gente. Deixe seu like lá embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações de vídeos da Pichar Informática. Fui!